Olá, gente. Então, continuando nossa primeira aula, a segunda metade da nossa primeira aula de Storyboards e Constraints. Na primeira parte, a gente já falou bastante sobre como criar o projeto, sobre o storyboard, funcionamentos gerais para inserir e modificar constraints, mas a gente ainda não falou sobre como conectar o storyboard com código, linkando outlets, referências de componentes que a gente adicionar no Interface Builder com código, e também não falamos sobre como transitar entre uma view e outra view controller, né? Como a gente apresenta views diferentes para fazer uma navegação básica modal no nosso código. Eu vou falar um pouquinho sobre constraints de novo, porque a gente vai construir nossa segunda tela, e a gente vai fazer essa transição de segue e utilizar, modificando algumas coisas com referências a objetos do storyboard no código. Vamos lá. Então tá, a gente parou aqui, né? Eu desenvolvi com o modelo do iPhone 8, do 8 Plus, do 8, mas aqui embaixo, se vocês clicarem em View as iPhone, iPhone alguma coisa, vocês vão poder trocar por outros modelos de iPhone ou até visualizando em outros modelos de device, como o iPad. Eu estou mostrando isso para vocês verem como as constraints são poderosas. Não é tão fácil usar o Xcode como, por exemplo, é usar o Sketch, coisa assim, mas a grande vantagem do Xcode é que ele permite a gente, colocando as constraints dessa maneira, setar um posicionamento relativo de todos os nossos elementos, de maneira que mesmo quando a tela mude muito o tamanho, a gente consiga manter um layout fluido, um layout bonito para o nosso app, harmônico com o que a gente estava imaginando. Então, ok, temos essa tela. Agora a gente quer adicionar uma segunda tela no nosso app, certo? Como é que a gente faz isso? Bom, primeira coisa que eu vou fazer, opa, primeira coisa que eu vou fazer vai ser arrastar um pouquinho para o lado, e eu vou tocar aqui na nossa biblioteca de componentes, de objetos, e vou digitar View Controller. Por quê? Porque toda view pra gente, vocês viram, quando eu digo view, eu estou falando dessa tela principal, ela está associada a uma view controller. A gente pode ter views menores, responsáveis por outras coisas, a gente vai ver como usar essas views mais pra frente, mas a princípio a gente vai trabalhar com essas view controllers, seriam essas telas inteiras do nosso app. O que a gente está fazendo aqui? Bom, voltando a olhar o nosso app original, vamos ver aqui se eu consigo compilar ele. Que view que a gente vai construir na segunda view controller? Quando eu tocar em pão de queijo, eu quero visualizar isso daqui. Quero visualizar a imagem do pão de queijo aqui em cima, quero visualizar o nome da receita mais completo, por exemplo, um nome mais longo, e uma lista de ingredientes e um multiplicador de porções aqui, para poder a gente fazer um cálculo rápido dos ingredientes. Vamos construir essa view então. A primeira coisa, ele deu um problema quando eu carreguei o arquivo de novo. Vamos só abrir e fechar o storyboard. Resolvido. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é adicionar uma imagem aqui para essa nossa imagem de cabeçalho, certo? Então, vou clicar aqui em biblioteca, vou digitar imagem, image, e arrastar essa image view para cá, para o nosso topo. Quais são as constraints da nossa image view? Eu vou fazer isso rápido agora, porque a gente já gastou bastante tempo no primeiro vídeo mostrando passo a passo como construir as constraints. Eu vou só narrando e mostrando para vocês como eu estou fazendo. Então, primeiro eu adiciono a constraint de topo, digitando 0 aqui, lateral, digitando 0, e da outra lateral, digitando 0 também. Constraint to margins,
eu vou tirar esse constraints to margins para dizer assim, eu não quero que bote uma margem de 20 pixels relativa a status bar ou coisa do tipo. E quando eu clico aqui, ele cria para mim essas constraints. Por que ele está vermelhinho aqui? Porque se eu clicar aqui no View Controller Sim, ele vai dizer que eu não tenho altura definida, que é o mesmo problema que a gente tinha antes. Então o que eu faço? Eu vou adicionar lá o meu Aspect Ratio. Clicar aqui no New Constraint, Add New Constraint, Aspect Ratio, Add One Constraint. Olha, ele criou a constraint baseado na imagem que já existia, ou no formato do ImageView que já existia. A gente não quer esse formato, a gente quer o formato da proporção real da imagem. Então vamos só clicar na imagem antiga para ver aqui o valor. 300 e... é isso, né? 335 por 202. Vamos fazer isso então. Selecionei aqui, vou clicar aqui e vou digitar aqui 335 por 202. Ok, agora a nossa imagem de topo está tela cheia, certo? Próximo passo, a gente quer deixar um nome da receita em negrito, centralizado aqui. Vamos pegar um label, né? Primeiro vamos botar a imagem correta aqui no nosso ImageView. Selecionei o ImageView, cliquei no inspetor de atributos e vou digitar aqui PDQ, que é o nome da nossa imagem. Agora, o que eu vou fazer? Vou procurar na nossa biblioteca de elementos um label. E vou arrastar esse label para cá. Vou colar aqui o tamanho e a fonte dele, para poder a gente deixar igualzinho ao nosso modelo. E ele está dizendo que é um System Bold 20 pixels, 20 pontos. Então, primeiro, vamos botar aqui o título do nosso label. Nome da receita mais completo. Selecionei, vou clicar aqui em fonte, a gente está na nossa aba de inspetor de atributos, cliquei aqui em fonte, vou colocar o tipo bold e vou colocar o tamanho 20. Então a gente tem uma fonte de sistema bold, tamanho 20. Só que tem outro fator também, né? No nosso exemplinho, esse título está quebrado em 2 linhas. Como é que a gente quebra um label em 2 linhas? Bom, primeiro, vou centralizar ele aqui, depois a gente vai olhar essa propriedade aqui no inspetor de atributos chamado line. O número de linhas, se a gente deixar em 0, garante que esse label pode ter quantas linhas a gente desejar que ele tenha. Se a gente deixar em 1, ele vai ter uma linha. Se a gente deixar em 2, ele vai ter no máximo 2 linhas. Então a gente pode deixar ou em 0 ou em 2, que está valendo. Isso eu vou testar na prática. Vou pegar e dar um Enter aqui. Não um Enter, um Command Enter. Nope. Um Option Enter. Option Enter funcionou. Mas ele ainda não... ele quebrou aqui. Então, se eu dei um Option Enter aqui no meu label, no espaço de texto do meu label, ele vai automaticamente quebrar a linha para mim. Option Enter. Ok? Agora a gente quer centralizar esse label na tela. Vocês lembram como faz isso? A gente tem aqui embaixo, no canto inferior direito do nosso Interface Builder, um botão de Align. Esse segundo botão aqui, botão de alinhamento. Nele a gente pode botar um alinhamento horizontal, para poder ele centralizar na tela no eixo X. E a gente clica em Add One Constraint.
O que ele está dando de erro agora? Ele está dizendo, vou selecionar aqui. Bom, ele não está sendo informativo aqui, mas eu sei qual que é o erro. A gente setou a posição desse label em termos do eixo X, mas a gente não disse onde que ele começa e onde ele termina no eixo Y. Ele pode estar centralizado na tela aqui ou centralizado na tela aqui, que ele continua estando válido. O Xcode precisa de uma referência para dizer assim, ei, essa é a posição no nosso label. A gente precisa de uma posição X, uma posição no Y, e uma altura e uma largura. No caso do label, se a gente não seta a altura e largura, ele supõe esses valores para a gente com base no tamanho da fonte e no tamanho do objeto de texto em si, né? Por exemplo, 2 linhas, baseado na fonte, ele assumiu essa altura aqui. Mas ok, então vamos setar a posição do nosso label. Eu vou apertar Ctrl e vou arrastar o label para cá. E vou soltar em cima da nossa imagem que já está posicionada no nossa view. E vou soltar. O que aconteceu? Quando eu fiz isso, ele abriu esse menu com várias constraints que eu posso adicionar em relação ao meu label, em relação à minha YImage, a essa imagem do pão de queijo. E eu vou clicar para adicionar uma constraint de espaçamento vertical, da distância entre a minha YImage e do meu label. Ó, ele adicionou essa constraint aqui, que eu estou dando um highlight com o mouse. Vou selecionar ela, ó, quando eu toquei para selecionar ela, ela abriu aqui no canto da direita, e você pode ver que ela botou um valor bem grande, 393,5. Por quê? Porque o meu label estava lá embaixo, né? Então eu vou botar aqui uma constraint de 20 para dizer que eu quero que o meu primeiro item, que seria o meu nome da receita, a margem top, seja igual ao meu segundo item, que seria a minha YImage do pão de queijo, margem bottom, com uma distância de 20. E agora a gente tem exatamente isso. Nossa imagem do pão de queijo a 20 de distância do nosso label do nome da receita. Para finalizar de arrumar nosso label, eu vou só centralizar ele aqui, clicando no Alignment, com o nosso label selecionado, para centralizar o nosso label, certo? O que mais que a gente pode fazer aqui? Bom, agora, voltando aqui na nossa colinha, a gente precisa botar um label de ingredientes, a gente precisa botar um stepper, que é o nome desse mais menos aqui, a gente precisa botar mais um label para porção, e a gente precisa botar um text view, que seria uma caixa de texto, que é o objeto próprio para receber várias linhas, parágrafos de texto. O label ele é feito para mais frases curtas, ele não é bom para textos grandes. E nesse caso aqui, se a gente tiver, por exemplo, 10 ingredientes, a gente teria uma lista grande, o text view é a melhor forma de fazer isso, ok? Então eu vou voltar agora para o nosso projeto e começar a adicionar nossos labels. Então primeiro eu vou arrastar mais um label para cá. Esse label eu vou chamar de ingredientes. Eu vou selecionar ele, deixar ele em negrito ou em bold. Selecionei fonte aqui no inspetor de atributos. Mudar o style para bold. A fonte eu vou deixar desse tamanho mesmo. Eu vou selecionar aqui embaixo no Add Constraints, Add New Constraints, para botar uma margem de 20 pontos à esquerda e 30 pontos em relação ao topo. Depois de setados esses valores, está marcado aqui os nossos elementos de ativação. Eu vou clicar em Add to Constraints. Olha só que legal. Ele não identificou
o nome da receita mais completo como label de cima. Então a gente vai precisar editar isso. Essa constraint, ela está relacionando o ingredientes com a imagem do pão de queijo. Eu vou selecionar essa constraint que ficou errada. Opa, não consegui selecionar a constraint. Dá um zoomzinho. Selecionei a constraint. Está aqui selecionada. E abriu aqui do lado. Ó, vocês podem ver. First item, ingredientes top. Item secundário, PDQ bottom. A gente não quer o PDQ bottom. A gente quer o nome da receita mais completo, bottom. Então selecionei aqui, cliquei nome da receita mais completo. O que eu estou fazendo? Eu estou só mudando uma das partes da relação da constraint. E aqui eu vou botar de novo 20 pixels, não menos 38, que aqui está menos 38 do bottom do nome da receita mais completo, não é o que a gente quer. Ó, dessa forma, a gente conseguiu editar a propriedade de uma constraint, redefinindo a relação dela. Em vez do ingrediente estar se relacionando com a imagem, ele está se relacionando com esse outro label agora. Tudo que a gente fez foi ler com calma essa relação aqui, opa, do top, do item inicial, que é o topo do label ingredients, e o bottom do segundo item, que antes estava pão de queijo, estava lá o PDQ, e passou a ser, com a nossa mudança, o outro objeto, né? A gente marcou aqui nome da receita mais completo. E depois a gente editou a constraint para 20. Ok, mais um label que a gente vai adicionar. Aliás, antes de adicionar o label, deixa eu adicionar o stepper. Então a gente escreve stepper e vamos arrastar isso para o projeto. O stepper já mais ou menos posicionado onde a gente gostaria de ter. Agora que a gente já sabe que se a gente usar essa constraint superior, provavelmente esse 93 aqui está indicando que ele vai tentar pegar essa relação de distância e não essa relação de distância. O que a gente vai fazer? A gente vai apertar o Ctrl e arrastar o stepper para o nome da receita mais completo. E a gente vai colocar aqui vertical spacing. Então aqui a gente tem uma relação de altura, de posicionamento do eixo Y, né, onde começa a origem do stepper, a 20 pontos abaixo da margem inferior, né, do label nome da receita mais completo. E a gente vai fazer a mesma coisa, arrastando o stepper para o lado, para poder setar o trailing space to safe area. E olha, ele já setou o trailing space para 20, que é uma margem que a gente fica confortável com. Faltam dois elementos para a gente terminar essa view. Que elementos são esses? A gente vai adicionar mais um label. Vou arrastar esse label aqui para baixo, que eu vou chamar ele de uma porção. E o que eu quero que ele... Onde que eu quero posicionar ele? Eu quero posicionar ele a 5 pixels abaixo do nosso... Tá bom, vou botar 8 pixels abaixo do nosso stepper e eu quero centralizar ele no nosso stepper. Não importa onde eu posicionar o meu stepper, ele vai estar centralizado em relação ao stepper. Então eu vou colocar aqui centralizar horizontalmente. O que eu fiz? Só arrastei o label com Ctrl apertado para o meu stepper e apareceu lá a opção de centralizar horizontalmente. Então meu label ficou centralizado horizontalmente em relação ao stepper. Próximo passo, e último elemento que a gente vai... Aliás, penúltimo elemento que a gente vai adicionar aqui. A gente vai adicionar um elemento do tipo UI Text View.
esse daqui, o iTextView. O que esse elemento faz? Ele é um elemento propício para a gente adicionar quantidades grandes de texto. Ele já vem até com lorem y aqui dentro, para indicar que a gente pode usar bastante texto dentro dele. Vamos setar as configurações dele, as constraints dele. Vou apertar Ctrl, arrastar para ingredientes, vertical spacing. Ele está vermelho porque, como a gente começou a botar constraints, a gente precisa botar todas as constraints importantes para ele definir o tamanho dele. Então a próxima constraint que eu vou colocar vai ser a constraint de leading. E ele agora precisa de uma constraint de altura e de largura. Vocês podem ver aqui que ele começou a indicar no nosso inspetor de conflitos, de problemas, que ele não conseguiu identificar essas duas constraints para definir a largura widget e altura height do nosso text view. Vamos setar um tamanho para ele e uma altura para ele. Que tamanho eu vou setar para ele? Eu vou setar uma altura fixa, vou botar aqui uma altura 200 pixels, cliquei no nosso Add Constraints, New Constraints lá embaixo, selecionei o height, botei 200, cliquei em Add um Constraint. Olha, ficou até azulzinho a parte relativa ao topo e o bottom dessa view, mas ainda não está certo, ele está em vermelho as laterais, porque ele ainda precisa setar a largura. Como é que a gente seta a largura do jeito que fica legal aqui? Vamos setar o trailing desse objeto alguns pixels de distância, alguns pontos de distância antes do nosso stepper. Vamos lá, selecionei aqui, vou botar essa primeira opção, Horizontal Spacing. Ó, com essa primeira opção, ele pegou e criou uma constraint para espaçamento horizontal entre o meu stepper e entre o meu texto. Eu vou selecionar essa constraint. Uma outra forma, só para a gente ver várias possibilidades, é tocar no nosso text view, está aqui o nosso text view selecionado, ou selecionado direto aqui por código. Por código não, direto aqui no Interface Builder, né, visualmente, e abrir aqui a aba das constraints, lá do Size Inspector, e selecionar aqui o nosso align leading, align trailing space to stepper, ok? Nessa constraint a gente pode mudar o espaçamento que a gente deseja. Eu vou editar para 20. Cuidado, se vocês já botarem uma constraint que vocês não gostaram, não tentem só sobrescrever adicionando novas constraints nesse box aqui embaixo. Esse box aqui embaixo, ele não troca as constraints, ele só adiciona constraints. E se você criar várias vezes constraints aqui, você vai ter várias constraints repetidas que podem gerar conflito. Então, só cuidado com isso, porque eu sei que isso é atípico em programas de edição, mas isso faz toda a diferença quando você estiver usando o Xcode. É algo pequeno, mas é importante. Então aqui eu vou só tocar nessa constraint, ou clicar aqui e editar aqui na constraint, trailing space to stepper, e botar 20. Em termos de texto, eu vou substituir esse texto por 100 gramas de café. Opa, dei um Enter, não deveria ter dado um Enter. Vou dar um Option Enter, Option Return, e digitar 200 gramas de leite. 200 mililitros de leite, né? Porque leite em gramas não é o ideal, apesar de ser quase 1 grama por mililitro. E agora a gente tem a nossa view exatamente ou quase exatamente como a view do demo que foi passado na nossa aula de terça. Olha só que legal. Então a gente tem a nossa view
pronta. Ok, temos nossas duas views prontas, botamos todas as constraints. E agora? O que a gente faz agora? Agora a gente conecta o nosso botão a essa nossa nova view controller. Dessa maneira a gente cria uma SEG que faz com que ao clicar nesse botão a gente consiga abrir essa segunda view e exibir essa segunda view controller. Como a gente faz isso? Bom, eu vou selecionar esse botão, segurar Ctrl, arrastar para essa view, e tá vendo que a view controller inteira está acesa, até fica aparecendo um label ali embaixo, escrito view controller em preto. Isso significa que a gente está no lugar certo, a gente está conectando esse botão à exibição dessa nova view controller. Vai aparecer um menu chamado Action SEG, que são vários tipos de SEG que a gente pode usar. A gente vai escolher esse Present Modally. Clicamos nele e estão vendo que apareceu aqui essa setinha conectando essas duas views controllers. Quando a gente seleciona essa setinha, a gente vê que o pão de queijo, o botão a qual ela tem uma conexão, se acende também, para poder indicar que ele ativa essa SEG, essa seta, essa transição. E olha que legal, gente, se a gente tocar nessa SEG, selecionar a seta de atributos, o inspetor de atributos, a gente tem a opção de mudar o tipo de transição. Aqui em Transition, a gente pode mudar para, por exemplo, Partial Curl. Isso faz com que, ao tocar nesse botão, a transição que a gente vai observar seja uma transição de folha de página sendo virada. Eu vou compilar esse nosso código até aqui, para a gente visualizar o que a gente conseguiu fazer. Aqui tem a nossa tela de destaques, a gente vai clicar em pão de queijo, e uma bela animação de página virando fez com que a gente voltasse para nossa tela que a gente fez nessa videoaula, mostrando os ingredientes, uma tela descritiva. Vocês podem ver que os ingredientes não estão populados. É o que a gente vai fazer na nossa videoaula da semana 2. A gente vai popular essa view para quando a gente selecionar uma receita específica, como por exemplo, pão de queijo, os ingredientes, o nome completo da receita correto apareça e a porção tenha uma ação por código. A última coisa que a gente vai fazer aqui hoje vai ser mostrar para vocês como fazer essa navegação entre views. Ok, por quê? A gente consegue vir para essa tela, mas como é que a gente volta para a tela original? Bom, o que eu vi muitos de vocês tentarem, e não é completamente errado, mas não é correto, é fazer uma SEG. Vou adicionar um botão aqui, tá? Estou adicionando um novo botão à nossa view. Opa! Ok, adicionei o botão. Vou rapidamente criar duas constraints, horizontal e vertical, e adicionar essas duas constraints para ele centralizar a nossa tela. Para ele ficar embaixo, eu vou botar um multiplier 1.5. Por que esse multiplier está fazendo? Eu estou pegando o tamanho da posição dele no eixo Y, no caso aqui vamos supor que seja 500 pixels, 500 pontos, e estou multiplicando por mais meio, então ele vai ficar mais para baixo, apesar de continuar sendo a centralização vertical. Isso é bem prático para posicionar botões em telas, em proporções de tela, mesmo quando a tela muda de tamanho. Ele sempre vai ficar aqui em 75% da tela. Tá, deixa eu só voltar aqui para a nossa tela do iPhone. Então eu vou tocar nesse botão, eu vou aqui escrever voltar. Ok.
nomeei de voltar nosso botão. O que muitos de vocês fizeram? Eu vi vocês fazendo isso daqui, apertar o Ctrl, arrastar para cá e clicar em Present Modeling, certo? O que isso faz? Poxa, é lindo! Agora, quando eu clicar em voltar, ele vai apresentar a tela original, certo? Vou virar aqui, vamos ver como é que vai ficar nosso aplicativo. Cliquei em pão de queijo, daí clico em voltar. Clico em pão de queijo, daí eu posso clicar em voltar. Ótimo, parece muito bom, porque agora eu consigo ir e voltar, consigo fazer uma navegação básica. Porém, qual que é o problema disso? O problema disso é que toda vez que você faz uma SEG, que você, através do storyboard, dessa maneira, apresenta modalmente uma nova tela, o que na prática você está fazendo é instanciando uma nova view controller em cima das view controllers que já existiam. Você começa a criar uma pilha de view controllers. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, aqui onde está meu mouse, meu cursor, chama Debug View Hierarchy. Nisso a gente consegue visualizar todas essas views que foram empilhadas. A gente consegue inclusive inspecionar os labels, os objetos que foram colocados ali. Ó, como eu fui criando e voltando algumas vezes, vocês podem ver que existe uma série de views que ficaram aqui meio escondidas, mas elas continuam lá. Se eu tocar aqui, ó, eu vou ter várias views de transição, que na verdade foram essas mini transições que eu acabei executando, mas cada uma delas está aqui nessa pilha justamente porque na prática são views empilhadas. São aquelas views que eu fui colocando uma em cima da outra através de cada SEG que eu chamei. Eu vou dar um play aqui para poder sair desse modo de debug. Pronto, voltamos. Olha só, meu iPhone não desapareceu daqui. Vamos ver se agora desaparece. Desapareceu, ok. Então assim, como é que a gente faz isso do jeito certo, Luiz? Eu vou deletar essa nossa SEG de retorno e a gente vai fazer isso por código. Vocês já fizeram isso uma vez, eu vou fazer com vocês de novo, para caso tenha ficado alguma dúvida. Então, primeira dica, se vocês clicarem em Option e depois clicarem em cima do arquivo que vocês querem abrir como segunda janela, ele vai abrir esse arquivo em segunda janela na lateral, né, como uma segunda janela. Isso é bem legal, porque daí divide sua tela e você consegue trabalhar com storyboard e com código ao mesmo tempo. Agora é o seguinte, como essa view controller tem uma classe associada, essa viewcontroller.com aqui, essa viewcontroller.swift aqui, essa nossa segunda view controller aqui, ela não tem uma classe associada. E a gente vai precisar criar uma classe associada para poder a gente conseguir mexer com esse botão voltar. Primeiro a gente vai criar uma nova classe para associar com essa view receita. Vou clicar e criar essa classe. New, cliquei com o botão direito em qualquer um desses arquivos aqui, pode ser na raiz da nossa árvore de arquivos. New File. Vou clicar em Cocoa Touch Class. Cliquei com dois dedos, dei um clique duplo ali. Vou digitar aqui o tipo da nossa subclasse, vai ser do UI View Controller, porque é uma tela, e a gente vai chamar de Receita View Controller. Não vamos criar um Chibi, porque a gente já está usando o storyboard. A língua vai ser Swift. A gente vai clicar em Next. E a gente vai dizer que a gente vai criar aqui no na raiz do nosso projeto. Vou clicar aqui, criar aqui dentro, porque aqui dentro da pasta Receita App é onde a gente quer criar. Como eu cliquei a partir da raiz do projeto, ele botou no mesmo nível hierárquico.
O ideal é sempre botar dentro dessa pasta receita app2 ou equivalente do teu projeto, que é onde ficam todos os outros arquivos. Vou criar e pronto, a gente tem aqui um Receita View Controller, que vocês podem ver é igualzinho, ou quase igualzinho isso daqui, com algumas modificações. Primeiro, tem um outro nome, e segundo, logo logo a gente vai adicionar uma série de ações ali dentro. Além do que, aquela View Controller aqui, por mais que esteja pelada, não tenha nenhum conteúdo dentro dela, quando a gente olha no storyboard, a gente tem um objeto associado, e quando a gente instancia aquela classe através do storyboard, a gente pode herdar todas essas coisas aqui. E se a gente puxar os outlets e tudo mais, a gente consegue editar cada um desses elementos que a gente passa como referência do storyboard para a nossa classe associada. A gente vai ver isso agora como fazer na prática. Então, recapitulando, criei, ele até, mesmo eu especificando, ele criou na raiz, mas arrastei aqui para dentro. Primeiro a gente tem a nossa Receita View Controller criada. Vou clicar com Option, Main Storyboard. Criou aqui a nossa segunda tela, aqui, nossa tela dividida. A gente tem um storyboard, duas View Controllers. Essa segunda View Controller aqui, a gente vai clicar nela, vai olhar aqui no terceiro item, que é o nosso inspetor Show Identity Inspector, e como classe, a gente vai passar como classe customizada a classe que a gente acabou de criar para a View Controller, Receita View Controller. Por que isso é importante, gente? Porque agora a gente consegue puxar outlets dessa classe aqui, ou seja, referência desses objetos aqui, linkar nesse código aqui, de maneira que quando a gente instanciar, quando a gente manipular um objeto desse storyboard no código, a gente não vai ter que se preocupar com essa outra classe aqui que é gerenciada por outra View Controller. Deixa eu dar zoom. Ó, você pode arrastar daqui ou você pode arrastar daqui também. Eu vou arrastar daqui porque é mais fácil. Arrastei para cá e é um tipo action, não é um tipo outlet. É interessante notar que o action, sempre quando você arrasta para baixo de algum método, ele já vai vir por padrão. Agora, quando você arrasta para cima de todos os métodos, ele vai vir como outlet. Outlet, como a gente já comentou, é uma referência. Então, aqui eu vou dar um nome on back pressed. Back button pressed. Ok. Type N, tudo bem. Event, touch up inside. Ou seja, quando a gente tirar o dedo do nosso botão, quando o nosso dedo estiver ainda dentro do botão, ele vai executar e chamar esse método. Vamos clicar em conectar. Pronto, ele criou aqui uma action pra gente, um InBackAction, uma função. E essa função, ó, se vocês notarem, tem uma bolinha associada aqui. Se a gente deixar o mouse sobre ela, a gente vai ver que acende ali no nosso storyboard aquele botão voltar. Da mesma maneira que a seg, quando a gente seleciona a seg, acende os botões associados, né? Opa, só para mostrar. Da mesma maneira que aqui o botão pão de queijo fica aceso para poder mostrar que ele está associado a essa seg, quando a gente clica quando a gente deixa o mouse sobre a bolinha, aquele voltar ali que está selecionado, mesmo se ele não tivesse selecionado, ele ia ficar com esse highlight azulado. Isso nos indica que essa action ela é chamada por aquele botão. Né? Então, o que a gente pode fazer quando apertarmos aquele botão? A gente pode chamar um método que chama dismiss. Quando a gente começa a digitar, então assim, nossa YView Controller, a gente começa a digitar self para poder pegar métodos da nossa própria YView Controller, Receita View Controller, ou que herda de uma YView Controller. Então a gente começa a digitar self e ele passa a lista de métodos que essa classe tem. Ele vai no autocompletar, vai abrir esse menuzinho. Se a gente escrever dismiss,
ele começa a completar o método dismiss. Se a gente apertar um Enter, ele vai preencher o método para a gente, deixando 2 placeholders. Basta a gente escrever aqui no animated false, ó, ele está esperando um tipo booleano, né? É verdadeiro ou falso. Então a gente vai escrever animated true aqui. E se a gente apertar um tab, 2 tabs nesse caso, um para fechar o menu e outro para passar para a próxima, nesse caso a gente vai para o próximo placeholder. Daí a gente não precisa ficar clicando com o mouse. Ó, se vocês forem ver, esse placeholder ele pede uma coisa que a gente chama de bloco, né, um closure. Então, mas se vocês verem que tem esse ponto de exclamação no final, isso significa que é um opcional. Ele pode ter o valor new. Não é obrigatório a gente passar um bloco de completion para esse método. Então a gente vai passar o valor new. Com isso, a gente tem essa chamada de função. Sempre que o botão voltar for apertado, a gente soltar o dedo dentro do botão voltar, ele vai chamar esse método e vai dar dismiss na nossa view. Dando dismiss na nossa view, o que ele vai fazer? Vai voltar para a view anterior. Vamos ver como é que isso ficou com o aplicativo no simulador? Ó, tá aqui nosso aplicativo. Vou clicar em pão de queijo. Chamou nossa próxima view, nome da receita mais completo. Vou clicar em voltar. Ele voltou com a mesma transição da nossa seg, que a gente só tem uma seg no projeto, hein? Opa, não consigo arrastar. Por que eu não consigo arrastar? Por causa do not. Aqui. A gente só tem essa seg aqui no projeto. Tá, deixa eu... Aqui. Deixa eu fechar um desses simuladores. Que eu estou com outro projeto aqui rodando, o projeto demo. Beleza. Então, continuando. Se a gente clicar aqui, a gente passa para a próxima view. Se a gente clicar em voltar, a gente volta e, ó, se vocês notarem, só temos uma seg no projeto, só temos essa seg nesse projeto. E essa seg é a que está com a transição curl, parcial curl. Então, diferente do que a gente tinha feito antes, que eram 2 segs, a segunda tinha um comportamento diferente, nesse caso, quando a gente dá dismiss, aquelas views que vocês lembram quando eu mostrei no debug view hierarchy, que tinha várias views de transição, é justamente isso, é essa view que está preparada para fazer a transição para a tela anterior, caso aconteça esse dismiss, caso aconteça esse desvínculo. Essa transição nunca volta a acontecer, por quê? Porque a gente está só empilhando, criando novas telas. E quando a gente clica faz o voltar com um outro tipo de animação, né? Quando a gente conecta uma segunda seg para voltar, na prática a gente está só criando uma nova view em cima sem desfazer essa transição anterior. Então aqui, ó, só clicando mais algumas vezes. Já foi o quê? Umas 4, 5 vezes que eu cliquei, né? Devo clicar de novo aqui no nosso debug hierarchy, só para vocês visualizarem. Ó, agora a gente não tem nenhuma view de transição mais. A gente tem só o app mesmo, que é essa view maior aqui atrás, receitas apps 2, e a nossa window que tem uma view só, receita app view controller, nossa pilha, nossa responder chain, nossa stack de views. E é isso aí, galera. Então, só dar um play aqui. E uma última coisa que eu quero mostrar para vocês, que é muito importante. Deixa eu voltar aqui para o Xcode. Vamos supor que vocês não gostaram do nome desse método. Pô, cara, eu quero um método com nome em português porque é melhor, porque eu prefiro. Vocês podem ficar tentados em fazer isso daqui. Voltar. Qual é o grande problema disso? Se vocês fazem isso dessa forma, corre o risco não, é garantido
de que vocês vão estar fazendo merda, desculpa a palavra, no sentido de que existe aqui no Xcode uma referência que não vai ter mudado o nome de on button back para voltar. Então o que a gente pode fazer? Quando a gente mudar o nome aqui, a gente tem que lembrar de vir aqui onde esse método estava associado antes, clicar aqui na última aba, então ó, selecionei o botão voltar, selecionei a última aba que é o inspetor de conexões, e ó, se vocês olharem aqui, existe essa conexão onBackButtonPressed, continua associada ao nosso objeto no Observer TouchUpInside. Então assim, a gente precisa desfazer essa conexão aqui, clicando no X, e reconectar, ou arrastando, ou criando tudo de novo, arrastando daqui para o código, ou arrastando dessa bolinha que agora ficou vazia, se vocês notarem, porque significa que não tem uma conexão associada a esse método, para o nosso objeto. Pode ser se voltar aqui, ou pode ser se voltar aqui. Opa, ele não está associando por quê? Eu acho que... bugs do Xcode. Adoro quando bugs do Xcode acontecem enquanto estou filmando o vídeo aula. Vamos lá. Vou voltar, sair aqui, vou voltar para o storyboard, vou clicar no receita com option selecionado, vou vir aqui para esse controller, clicar aqui, arrastar para o botão voltar. Agora acendeu. Por quê? Porque o Xcode é temperamental, esse programa não respeita ninguém, ele faz o que ele quer da vida dele, e às vezes quando você gostaria que as coisas acontecessem de um jeito e não acontece, simplesmente fecha, abre de novo e mágica acontece, tudo se resolve. Então ó, agora a gente fez essa conexão do voltar para o botão voltar. Agora, se a gente for inspecionar esse botão, eu vou abrir tudo aqui na mão para poder a gente visualizar onde as coisas estão. Temos aqui o botão voltar. É o mesmo botão que está selecionado aqui. Ó, agora no nosso inspetor de conexões, a gente tem o método voltar aqui. Estão vendo? Então é isso, gente. Hoje a gente teve uma visão geral de como criar um projeto no Xcode, sobre como funciona o storyboard, sobre constraints no geral, sobre como conectar botões através de uma action no código da View Controller, executar determinado comportamento. No caso, a gente fez o dismiss de uma tela para outra. A gente também usou segs para fazer essa navegação e, no geral, a gente teve uma visão de como começar a trabalhar com storyboard, fazer coisas legais de maneira prática com o Interface Builder. Na próxima semana, a gente vai falar sobre outlets, sobre como a gente consegue conectar esses objetos do Interface Builder no código para manipular eles, trocar texto, trocar cor, trocar tamanho, trocar outras propriedades dele, trocar imagem. A gente vai falar um pouquinho mais sobre storyboard, em especial Navigation Bar e Tab Bar. E a gente vai também continuar falando sobre formas de navegação via código. Um abraço, até a próxima.